acalmar os corações, elevando o pensamento criativo para Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, unidos, fé, amor, boa vontade nos une. Nesta noite especial, digo especial, pois será uma noite musical, em a qual vamos aprender muitas lições grandiosas de elevação espiritual. E estar aqui é prazeroso, é um jeito de amar. Jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amar. E agora, aproveitando o silêncio de nossos corações, através do abraço amigo do nosso anjo de guarda, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite, gente. Boa noite. Uma alegria estar aqui na cidade novamente. Os cálculos aproximados que fizemos ali, deve fazer mais ou menos uns 20 anos que eu passei por aqui. É que nas segundas-feiras, que é a reunião de vocês, eu tenho 3 compromissos toda semana, e então fica difícil sair de segunda-feira. Mas é uma alegria. E viemos na noite de hoje para cantar para vocês um tema que eu acredito ser muito interessante, que é ser espírita. Quando as pessoas perguntam para nós, né, qual a sua religião? E nós, de pronto, respondemos, sou espírita. E não está errado. Nós estamos realmente nesse caminho de conhecimento, construindo um homem dia a dia, deixando para trás o homem velho, cultivando um homem novo, deixando para trás alguns dogmas, cultivando novas razões e aprendendo com o Espiritismo o caminho que o Cristo nos deixou. Entendo que ser espírita verdadeiramente é ser cristão. Não podemos alegar que eu sou espírita sem eu viver as verdades do cristianismo. Só que essas verdades, aos poucos, estão sendo colocadas dentro de nós. Então nós estamos no caminho de construção de um cristianismo, assim como do espiritismo. Então, eu gostaria que cada um de nós, na noite de hoje, fizesse uma reflexão a respeito de: será que eu já sou verdadeiramente espírita? Verdadeiramente cristão? Porque, como disse, nós estamos em construção. Nós estamos encarnados em um mundo escola, onde aprendemos algumas matérias da vida, matérias estas da paciência, da tolerância, da paz, do amor, da caridade, da indulgência, da fraternidade. Mas nós estamos nesse caminho de construção, então não podemos parar, mas também temos que ter a consciência de que somos seres em possibilidades de erro, e assim tentar acertar o máximo possível dentro das nossas ações. Então,
Pensando nisso, surgiu uma canção chamada Ser Espírita. Sempre que eu canto essa canção, eu lembro de um amigo que, apesar de chamá-lo de amigo, eu não o conheço. Mora na cidade de São Paulo, e quando teve toda essa passagem da pandemia, nós fazíamos muitas coisas pela internet. E ele me conheceu pela internet, porque eu cantava em Matão, canto em Matão até hoje. E ele me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu vi o teu trabalho na internet e eu tenho uma letra de uma música que eu gostaria que você colocasse uma melodia nela. E assim foi feito, com poucas modificações, poucas mudanças nessa letra. E surgiu então essa canção chamada Ser Espírita. Hoje nós viemos para cantar. Então que em cada canção nós permitamos que a espiritualidade que está conosco trabalhe em nós, naquilo que temos as grandes necessidades. Existem algumas canções que vocês sabem cantar. E essas que vocês sabem cantar, em determinados momentos eu vou parar e vou pedir para que vocês cantem sem eu estar cantando, sem mim. Combinado? Pode ser? Então vamos começar com uma reflexão sobre ser espírita. Se eu sou realmente tudo aquilo que essa canção fala. Ser espírita é sentir na alma a verdade, um caminho de amor e fraternidade. É abrir o coração, buscar a evolução, encontrar na doutrina a luz da inspiração. Ser espírita é entender a lei do amor, amar o próximo como a nós mesmos, sem temor. É estudar, refletir e compreender a imortalidade da alma, a vida além do viver. Ser espírita é voar nas asas da fé, encontrar na caridade a paz que nos envolve. Somos luzes e estrelas a brilhar no mundo das ideias, um raio a iluminar. Ser espírita é doar-se de coração, servir o próximo sem qualquer distinção. É plantar sementes de amor no coração, encontrar nos ensinamentos a nossa salvação. Ser espírita é observar o mundo que nos cerca com um olhar tão puro como de criança. Ser espírita é seguir o que diz esta canção. Ser espírita, na verdade, é ser cristão. Ser espírita é voar nas asas da fé, encontrar na caridade a paz que nos envolve. Somos luzes e estrelas a brilhar no mundo das ideias, um raio a iluminar.
Se vocês perceberam a letra da canção, né, ela nos convida a algo que talvez nós ainda não tenhamos a capacidade de estar prontos para fazer. Um dia desse, assistindo a uma palestra do Divaldo, disse que alguém perguntou assim: Divaldo, você é espírita de mesa branca? Aí o Divaldo diz: de mesa branca, de mesa marrom, de mesa de vidro transparente, seja qual for a mesa do centro que eu vou, é aquela mesa que eu tenho, né? Então a gente começa a tirar alguns conceitos que foram enxertados na doutrina espírita de uma forma muito estranha, né? Uma das perguntas que eu mais escuto é: você é kardecista? Eu sou espírita. Kardec é o codificador do espiritismo. Eu tento ser cristão. Então esse ser kardecista é uma coisa também que alguns espíritas mais antigos mantiveram na doutrina espírita, e Kardec, ele é taxativo, ele diz: eu não sou kardecista, eu sou espírita. Kardec é o codificador, porque se eu fosse kardecista, a doutrina seria de Kardec e não dos espíritos, enquanto que a doutrina é dos espíritos. Kardec é o codificador. Mesmo assim, o codificador foi Hipólito Leão Denizar de Rivaio, que adotou o pseudônimo de Kardec para poder separar as obras espíritas das obras que ele escrevia enquanto dava aula na França. Então a gente tem que tirar algumas coisas, né? Então a gente tem que começar a entender que ser espírita realmente é ser cristão. E nós precisamos vivenciar o cristianismo em nós. E uma das grandes formas de nós trazermos para dentro de nós essa alegria que o cristianismo nos propõe, que é certo que nós temos algumas dificuldades, né? Ao longo dos nossos dias, estamos encarnados em um mundo de expiações e de provas, então nós temos sim algumas dificuldades, mas nós também temos muita coisa boa, muito amor, muita fraternidade. A Terra está mudando para um mundo de regeneração, deixando a prova das expiações para um mundo regenerador. Então nós precisamos nos amparar um pouco mais, logo no início da manhã. Não precisa levantar a mão aqui, não precisa. Mas pense consigo: quem daqui faz a sua prece matinal? Primeira coisa do dia, uma oração. Começar o dia na luz da oração, agradecendo a Deus por mais uma jornada noturna em que os nossos corpos tiveram um repouso, mas possivelmente o nosso espírito entrou em uma fase de desprendimento e foi em busca de novas conquistas. E retornamos para um dia de trabalho. Quantos espíritos, quantos homens, durante essa madrugada, que deixaram o mundo físico pelos laços do desencarne. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de um novo dia. Eu gosto de brincar quando eu faço uma palestra, que eu vou até o banheiro, aí eu faço xixi. E é hora de agradecer. Obrigado, Senhor, porque os meus rins funcionam. Existem amigos meus próximos que precisam de uma máquina de hemodiálise porque não tem mais a função renal. Obrigado, Senhor, porque eu faço xixi. Aí eu olho aquele rapaz, uma piada, né? De 62 anos ali no espelho, né? Eu olho assim, normalmente o cabelo já tudo torto. E ainda assim eu agradeço. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver quantos irmãos nossos estão passando pela prova da escuridão da visão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que tenho. Obrigado, Senhor, pelo pão à mesa. Obrigado, Senhor, pelos amigos que me rodeiam. Obrigado pelo teto que me acolhe. Então, na oração matinal, nós abrimos essa conexão com o mundo maior, com os espíritos amigos, para que nós tenhamos amparo durante o dia. E eu trago uma mensagem para vocês sobre essa oração, logo no início da manhã, através de uma canção que se chama Na Luz da Oração.
o dia na luz da oração. Dificuldade sem muita reclamação. Trabalhe hoje com amor e alegria. Faça o bem durante o dia. Valorize as intenções. Aceite todas obrigações que a vida traz. Simplicidade em tudo que você faz. Sempre cultive a boa gentileza. Agradeça o pão à mesa e não se esqueça da oração. Conserve sempre a paz e a harmonia. Seja fiel durante o dia. Não entre em contradição. Ame a vida. Não se esqueça que os teus olhos são reflexo que transborda o que está no coração. Comece o dia na luz da oração. Essa é uma canção de um amigo lá de Jabuticabal, que também participamos na composição dela, muito interessante. E é esse chamado, viu, gente? Nós temos as nossas preocupações, a gente tem o trabalho, tem gente que levanta e fala assim, hoje, meu Deus do céu, meu dia vai ser difícil, porque eu tenho tal, porque eu tenho que encontrar com tal pessoa. Começa a preparar um dia difícil sentado na cama. Para com isso. Levanta, agradece a Deus, vai tomar um café, você tem um café na mesa, você tem família, você tem amigos, você tem trabalho. Começa o dia abrindo as comportas do coração e trazendo para dentro de si a bênção daqueles nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado o tempo todo, nossos anjos de guarda, que comungam conosco o tempo todo, de amor, de luz, de orientação. Agradece o dia, começa o dia dessa forma, positivamente. Não é nenhuma questão de otimismo, é uma questão de entusiasmo. Vocês recebem o Ori aqui, que eu sei, né? De vez em quando ele... E o Ori, ele tem essa frase do entusiasmo, porque otimista é aquele cara que acredita que as coisas vão dar certo. Agora, o entusiasmado, em Deus, o entusiasmado é aquele que coloca Deus nas suas ações. Por isso que quando a gente fala, eu estou entusiasmado, eu estou sentindo a presença de Deus nessa ação que eu estou praticando. Entusiasmar em Deus. Vamos começar o dia dessa forma, entusiasmados, apesar das dificuldades do dia. Poxa, nós temos a oportunidade de fazer com que o nosso dia seja bom ou não, mas somos nós, muitas coisas somos nós que decidimos. Vamos optar pelo bem, não pelo negativismo. Afinal de contas, somos criaturas divinas e temos um mestre maravilhoso chamado Jesus, que orienta tudo aquilo que nós precisamos. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, pergunta para os Espíritos: qual o modelo e guia que Deus ofereceu para a humanidade? E a resposta dos Espíritos, numa única palavra: Jesus. Jesus vem até nós e permanece conosco até hoje, trazendo o caminho. Porque quando ele foi questionado: Senhor, o que devemos fazer para atingir o reino dos céus? E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim é que se chega ao Pai.
Eu, quem? Jesus. Jesus o quê? Amor. Jesus é amor. Então nós poderíamos traduzir em: o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Somente através do amor é que se chega a Deus. É bem isso. Agora, é simples, mas nós precisamos amar. E esse Jesus que esteve e está, continua até hoje conosco, nunca nos abandonou. Em uma grande poesia que pode ser cantada, e se eu cantar, eu vou pedir para vocês cantarem comigo, fala sobre Jesus como sendo um homem que um certo dia esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que Jesus tinha. Tinha no falar uma oração e no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou no amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e um sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe outra vida além. E assim o renascer, morrer, não é o fim. Você sabe que música é essa? Se eu cantar assim, vocês cantam comigo? Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Vocês conhecem essa canção? Conhecem? Você sabe que quando a gente canta, a gente põe a alma para trabalhar. E aí eu vou fazer o primeiro convite da noite. Eu vou começar, normalmente eu vou da canção para frente, mas eu vou começar desde o comecinho, porque eu quero fazer com que vocês, na noite de hoje, aqui comigo e com os espíritos amigos, coloquem o coração para funcionar e verbalizem esse amor cantando comigo. Um certo dia o homem esteve aqui. Pode cantar, gente, vai. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, que ele trazia no coração. Olha que coisa mais linda essa parte da canção. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Eu acho que o refrão todo mundo sabe cantar, né? Vamos cantar. Se vocês não cantarem, eu não vou embora, tá? Vamos lá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Esse final da canção serve para todos nós e vamos perceber que cada palavra agora daqui para diante serve muito para cada um de nós, porque ele semeou amor no coração de todos nós. Alguns corações, ou em alguns corações, a semente de amor não frutificou e se perdeu.
Mas ainda, como diz a canção, é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Então a canção diz assim: eu sei que ele sempre vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e esses campos somos nós, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, isso é importante, né? Fazer dentro de si a flor do bem crescer, e é isso que eu espero de cada um de nós, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Vamos pro refrão de novo. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai existir. Flores, cantares que pisou, e um caminho certo para seguir. Vocês quase me convenceram que vocês cantaram, tá? Vocês ainda vão ter algumas chances, tá bom? Enquanto vocês não fizerem acreditar que vocês cantaram, aí eu não vou embora não, tá? Até que horas eu tenho para cantar? O pessoal fala a verdade que você não acredita. Normalmente é até as 9. Então vamos lá, eu vou até as 9. Mas se vocês não cantarem, eu vou continuar. Tá bom? Mas eu acho que eu vou fazer vocês cantarem uma música agora que fala de paz. Existe no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar lá bem definido em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Gente, quem não leu o Sermão da Montanha ainda, chegando em casa hoje, leia, ou amanhã, mas não deixe de ler. É o maior tratado de moral e de compromisso do ser humano com o Cristo que já foi escrito, que já foi proferido pelo próprio Cristo para nós. Mahatma Gandhi chega ao ponto de dizer que se perdesse todos os apontamentos religiosos que existem na Terra, mas não se perdesse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E lá tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm sede de fome de justiça, tudo bem? Então lá ele fala, bem-aventurados os que têm a paz. E logo depois ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Porque se a gente parar para pensar, ninguém dá o que não tem. Então, num primeiro momento, nós precisamos aprender a trabalhar essa ciência da paz, que se a gente mudar, né, ciência da paz, colocar a paz na frente da ciência, fica a paciência. Né? Nós precisamos aprender a colocar isso dentro de nós, essa paz, diante de todas as adversidades da vida. É fácil? Não, mas nós precisamos lutar para isso. E depois, quando nós já temos um pouco de paz dentro de nós, nós começamos, como Cristo nos orienta, a levar a paz a alguém. Francisco de Assis não fala isso? Que é dando que se recebe. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Então Francisco de Assis também fala que eu leve a paz. Mas para eu levar a paz no meio em que eu convivo, no meu trabalho, na minha família, eu preciso sentir essa paz dentro de mim. E é preciso ter essa paz. E eu vou cantar uma música para vocês que fala de paz. Eu podia até falar um pouquinho mais do Evangelho, mas eu quero cantar para vocês. Quero fazer vocês cantarem. Vocês conhecem um cara chamado Michael Jackson? Já ouviram falar? Tem uma música de Michael Jackson, eu vou cantar ela agora, tá? Só que eu vou cantar a música de Michael Jackson na versão portuguesa, que foi escrita pelo grupo Roupa Nova. Vocês conhecem Roupa Nova? Vocês gostam de Roupa Nova? Se conhece, se gosta, essa música aqui vai ser de letra. É a música certinha para eu cantar e ter certeza que eu vou embora. Né? Então nós vamos cantar agora a paz.
de Michael Jackson, mas a versão de roupa nova. Na hora que eu começar a cantar, vocês vão lembrar. E o refrão vocês não vão se lembrar, tá? Vocês vão cantar. E eu vou deixar vocês cantarem o refrão, tá bom? E aí então, para falar de paz, a gente canta assim: deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz vive mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se conhece mais. Encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Vamos pro refrão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quem daqui conhece essa canção? Pode levantar a mão, porque eu só quero ver. Então vocês se conhecem, né? Solta a voz agora para eu ouvir vocês cantar. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, para trazer perdão e dividir o pão. Vai pro refrão, vai. Eu vou ficar quietinho. Vamos ver se vocês cantam sozinhos, vai. Só o amor. Vou dublar. Então que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Olha a realidade dessa parte da canção. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, para trazer perdão e dividir o pão. Para finalizar, vai, o refrão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Às vezes quando eu vou cantar no Santo Espírita, que eu falo que vou cantar Michael Jackson, tem umas pessoas que já me olham assim, isso não é emprestado. Mas é roupa nova, né?
Uma das coisas importantes também para nós que pretendemos abraçar o Espiritismo é saber que nós não somos melhores do que ninguém. Kardec também tem uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta: somente através do Espiritismo é que se pode chegar à verdade, à caridade, à salvação? E os Espíritos respondem: não é o único caminho, existem outros, mas é um caminho certo, é um caminho de racionalidade, de raciocínio, de fé, onde a gente aprende a trabalhar a fé nas questões do dia a dia e a gente aprende a trabalhar a razão. Então nós temos uma fé raciocinada, e quando nós temos uma fé raciocinada, a fé é a mãe da caridade. E a caridade, tem uma questão no Livro dos Espíritos também, que Kardec pergunta: como Jesus entendia por caridade? Se eu não me engano, questão 886, me perdoem que às vezes a memória falha um pouquinho, mas se eu não me engano, questão 886, Kardec pergunta: como entendia Jesus por caridade? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Aí a gente encontra lá no Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Opa, peraí, fora da caridade não há salvação, eu tenho que ser caridoso para atingir a salvação, correto? Então eu preciso começar a trabalhar a caridade. Aí eu vou no Livro dos Espíritos e encontro como Jesus entendia por caridade, e está lá: benevolência para com todos. Eu sou benevolente para com todos. Sou? Não precisa responder, pensa. Ainda tem mais um pedaço. Indulgência para com a imperfeição alheia. Será que eu sou aquele cara que olha uma pessoa fazendo um ato falho, cometendo um deslize na vida, e eu não julgo? Onde está a minha indulgência? E perdão das ofensas. Eu sou um cara que consigo perdoar verdadeiramente, porque eu preciso da benevolência, da indulgência e do perdão para formar dentro de mim as questões de caridade, para buscar a salvação. Perceberam como a gente está em construção? Nós estamos em construção a cada momento reencarnatório. Porque eu pergunto: quem daqui se atreve a dizer que é benevolente para com todos? Quem daqui se atreve a dizer que é indulgente para com a imperfeição alheia em todos? E quem daqui tem também a capacidade de dizer: eu perdoo tudo? Mas é o caminho, gente. Nós estamos no caminho. Argemiro dos Santos, pastor em Jabuticabal, em uma de suas palestras, ele diz: calma, estou em construção. É a cada momento, mas é buscar agregar a esse nosso fator construtivo aqueles tijolinhos espirituais, não os materiais, os espirituais, que vão compor o nosso ser integral a cada dia. Hoje eu escorreguei na paciência, não fui paciente, amanhã eu vou tentar melhorar um pouquinho, e devagarinho a gente ir construindo isso que nós queremos de nós. Existem alguns livros que caridade vem com o sinônimo de amor. E o maior poeta do amor que eu já encontrei no cristianismo, e muitas pessoas também me veem desta forma, se chama Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é o grande poeta do amor. Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele escreveu aos Coríntios uma carta, uma epístola, que tem por tema, por título, o amor em ação. Vocês conhecem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13? Conhecem. Eu vou falar só um trechinho dela, aí eu vou cantar. O pequeno trecho que vocês conhecem, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se não houver amor, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retira. Ainda que eu conheça todos os mistérios, todas as ciências, tenha fé capaz de mover os montes, se não houver amor, nada disso vai aproveitar dele. Essa primeira carta de Paulo é linda, tão linda que mereceu uma melodia que vocês também conhecem e que enriqueceu essa canção para nós cantarmos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios.
ainda que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e toda a ciência, pudesse conhecer, sem amor sou como bronze que soa, sem amor eu não existiria. Mas as flores surgirão da terra, voltará o tempo das canções em nome do amor. Põe-me como selo sobre o teu coração, põe-me como selo sobre a tua vida, pois o amor é forte, mais forte que a morte, e traz no olhar sereno doçura e só encanto. Sem amor sou como um bronze que soa, sem amor eu não existiria. Mas as flores surgirão da terra, voltará o tempo das canções em nome do amor. Então fica aqui a primeira carta de Paulo, que fala de amor, algo tão necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. E tanto precisamos. Eu falei do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha ele é riquíssimo. E às vezes as pessoas ainda têm receio de orar. Eu participo de alguns grupos de estudo, e no grupo de estudo do Livro dos Espíritos, eu sempre peço: alguém pode fazer prece? Gente, eu vou imitar as pessoas que estudam comigo quando eu falo assim: alguém pode fazer a prece? Lá em Jabuticabal é assim, aqui eu tenho certeza que não, aqui eu tenho certeza que sai briga, né? Todo mundo quer fazer a prece, né? Porque orar é tão gostoso, é tão bom falar com Deus, é maravilhoso falar com Deus. Assisti uma palestra de Arthur Valadares, o ano passado, na cidade de Franca. Arthur Valadares falou do reino de Deus em nós. Muitos de nós, quando falam do reino de Deus, acreditam que é um lugar que nós vamos alcançar para a nossa felicidade eterna. Não é nada disso. O reino de Deus, ele é composto de amor, de paz, de união, de compaixão, de fé. O reino de Deus é composto de tudo isso. Não é um lugar, é uma condição. E o reino de Deus nós não vamos encontrar com o reino de Deus adiante. Nós vamos construir, como nos ensina Arthur Valadares, nós vamos construir o reino de Deus em nós. É aqui que deve existir o reino de Deus, porque é aqui que deve habitar o nosso Criador. É claro, no Livro dos Espíritos está lá,
Kardec pergunta na questão número 1, que é Deus? E a resposta dos Espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Até pouco tempo atrás, até algumas encarnações atrás, nós tínhamos um antropomorfismo divino, ou seja, a gente colocava Deus na figura de um homem, barbudo, velho, sentado num trono, com um cajado na mão, dando ordens. Um antropomorfismo divino, ou seja, um formato de homem para Deus. E Deus não tem formato de homem. Mas não tem um lugar que diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Mas não é imagem humana. Imagem e semelhança é a imagem da pureza que nós um dia alcançaremos. É a semelhança do amor que um dia nós alcançaremos. Nós saímos de uma criação de espíritos inferiores e atingiremos o patamar de espíritos puros. Mas mesmo dentro dessa pureza, nós estamos muito distante da realidade divina. É aí que vem o termo: fomos criados à sua imagem e semelhança. É na possibilidade da construção desse amor que Deus nos oferta dentro de nós. Então o reino de Deus, gente, como começamos a falar logo no comecinho, deve ser construído pouco a pouco aqui dentro. E quanto mais nós tivermos o reino dos céus aqui dentro, mais nós seremos luz para as pessoas que convivem conosco. Então nós precisamos aprender a falar com Deus todo dia. De preferência, abrir os olhos e falar: bom dia, Senhor. Se você for casado, tiver a esposa do lado, levantou meio doidão. Mas é aprender a falar com Deus. É a hora que senta a mesa: obrigado, Senhor, pelo pão, amém. Estamos falando com Deus. Quando nós ajudamos alguém, mesmo sem pensar na ajuda, ou sequer em Deus, mas nós estamos ofertando uma ajuda a alguém, nós estamos falando com Deus. Uma das formas mais interessantes de praticar a caridade, o amor, não é falando, é fazendo, é realizando, é demonstrando. Claro que é importante falar de amor, não tenho dúvida, mas mais importante do que falar de amor é viver amor. E é importante a gente falar de Deus. Eu estou vendo que esse relógio tem que Duracell, ele passa rápido, né? Então eu estou vendo que o meu tempo está acabando. E eu estou procurando aqui, não sei se vocês repararam, né? Porque à medida que eu vou cantando, eu vou olhando para o rostinho de vocês, está me dando vontade de cantar alguma coisa. Isso também é um biblioteiro que fica aqui atrás de mim, me soprando o que eu devo cantar. E eu vou cantar uma música para vocês, mais uma música, para vocês me convencerem que eu ir embora. Com essa aqui vocês me convencem, tá? É uma música popular, lindíssima. Um convite para falar com Deus. De um cantor que a maioria de vocês conhece e muitos de vocês gostam, um cara chamado Daniel. Tem muita gente que gosta do Daniel, tem muita música do Daniel que eu acho linda. E nós vamos cantar agora. Eu convido vocês a cantarem comigo, mas cante, gente. Quem conhece a canção, cante. Permita ao seu coração realmente, sabe, dar essa expandida, tocar o teu perispírito, tocar a tua composição física, fazer bem para você, e a gente fazer um movimento agora, um grande movimento de luz nesse centro maravilhoso, para que ele possa jogar luz para o universo e a espiritualidade aproveitar essa luz. Nós podemos sim ser os grandes manipuladores dela, para que em algum lugar onde ela precise ser levada, ela possa encontrar com seres que precisam dessa luz. Vamos falar com Deus? Na canção de Daniel. Essa quem souber pode soltar a voz, tá? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda pro meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede.
meu coração. Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa que ilumina meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Foi-me dada a oportunidade de fazer a prece para encerrar a nossa noite de hoje. E eu vou cantar a prece para a gente encerrar a noite. Mas não antes sem justificar o porquê da escolha dessa prece. Porque tem lá a prece de Cáritas, tem a oração de São Francisco, tem o Pai Nosso, tem várias preces. Né? Mas eu escolhi uma para cantar para vocês hoje, porque fala-se pouco, podia-se falar muito mais de Maria, Mãe de Jesus, os Santos Espíritos. Existe um livro lindíssimo, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que se chama Boa Nova. E nesse livro, no último capítulo desse livro, Humberto de Campos narra a ascensão de Maria ao mundo espiritual. E Humberto de Campos diz que Jesus, no momento da crucificação, tendo à sua frente Maria e João, ele consagra o amor fraterno, universal, quando ele diz: Mãe, eis aí o teu filho. E olhando para João, ele diz: Filho, eis aí tua mãe. Consagrando o amor universal, fraterno. E passado o momento da morte do Cristo, depois de algum tempo, João leva Maria para morar consigo em um casebre, próximo à cidade de Éfeso, atual Turquia, e a casa de Maria está lá até hoje. Então João leva Maria para morar em uma pequena casa em Éfeso. E Maria, lá estando, fica conhecida
por todos os peregrinos que por lá passam, sabendo que lá estava a mãe do nosso Senhor Jesus, passavam por lá para receber um abraço fraterno de Maria. E aonde surge a frase que todos nós conhecemos e que estava na cabeceira de cama de Chico Xavier. E Maria dizia a cada um deles que lamentava as suas dificuldades: isso também passa. Essa frase de Maria. E todos os peregrinos passam por lá e Maria recebe, cada um deles abraça fraternalmente, ouve tudo o que eles têm que dizer e fala do reino dos céus e diz por final: isso também passa. Num determinado dia, um peregrino se aproxima, narra-nos Humberto de Campos, e ao entrar na casa de Maria, Maria já sente algo diferente naquele homem. E quando Maria achava que ia ouvir algumas lamentações, aquele homem começa a falar para ela do reino divino, do reino dos céus. E quanto mais a conversa continuava, Maria começa a perceber quem estava diante de si. E no ímpeto de jogar-se de joelhos diante daquele homem, é ele que se joga de joelhos à frente de Maria e diz para ela: mãe, sou eu, teu filho. Eu vim para te buscar, porque meu pai quer que sejas a rainha no meu reino. E Maria desfalece. Passado algum instante, algum momento, algum tempo, Maria começa o seu processo de desencarne. E uma multidão de anjos começam a levar Maria para o mundo espiritual, cantando canções de amor. E Maria diz: espera, antes eu gostaria de visitar os meus irmãos, os meus filhos, que estão presos pelos romanos, aguardando o dia do suplício, aqueles jogos que aconteciam com leões, onde os cristãos eram devorados pelas feras. E os anjos imediatamente conduzem Maria a uma grande prisão, onde centenas de cristãos aguardavam o momento da morte. E narra-nos Humberto de Campos que Maria encontra uma jovem prisioneira com quem ela se identifica muito fácil, por questões de pensamento. Ela se aproxima daquela jovem e diz: filha, cante. Cante, porque as dificuldades e sofrimentos da terra hão de se transformar nas alegrias dos céus. Cante. E aquela jovem, num ímpeto, sem entender, da vontade de cantar naquele momento de prisão, de aguardo do suplício, ela começa a cantar hinos de amor. Ela começa a cantar, e alguém do seu lado começa a cantar com ela, e alguém do outro lado começa a cantar. Em poucos minutos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, Humberto de Campos nos diz que em poucos minutos eram centenas de cristãos cantando canções de amor. E aquele local triste, escuro e doloroso se transforma em um lugar feliz, alegre e iluminado pela fé no nosso Senhor Jesus. E Humberto de Campos termina esse capítulo dizendo assim: em qualquer lugar, inclusive, em qualquer lugar onde se cantar uma canção de amor, lá será aspergido o doce perfume de Maria. Na certeza de que o perfume de Maria está sendo derramado sobre cada um de nós, eu finalizo a noite de hoje numa homenagem a Maria e às mães aqui presentes pelo domingo que se aproxima.
Mãe abençoada, Mãe imaculada, é santa semente do amor. Maria, Mãe do Senhor, cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, ó Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria que concebeu o amor de Cristo nosso Senhor. Mãe generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Obrigado, gente, pela oportunidade. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo, um abraço bem caloroso para todas as mães encarnadas e desencarnadas que estão aqui conosco. E o que eu posso dizer é da alegria que eu sinto em estar na noite de hoje cantando. Depois de quase 2 décadas sem conseguir vir aqui, né? Mas que seja aí um novo momento, né? Um novo retorno, talvez não só cantando, mas trazendo um pouco do espiritismo descritivo para vocês. Quem sabe a gente se vê em breve, tá bom? Muita paz, que seja uma semana abençoada, que seja uma noite de muita luz e muito amor, muito espiritismo dentro de cada um de todos nós. Fiquem com Deus. Obrigado.